Em primeiro lugar, boa tarde a todos. Bem-vindos ao nosso webinar. Esta é uma iniciativa conjunta entre o Business Intelligence Portugal Institute e o PDA International. Esta parceria assenta muito na mobilização de conhecimentos técnicos de negócio, muito orientados para o desenvolvimento de talentos e utilizando sempre as ferramentas de assessment que o PDA International tem, tanto a nível individual como a nível de equipas. Hoje, em particular, temos dois convidados muito especiais, a Anabela Posidónio, que é a nossa Former Executive Director do Lisbon MBA, e o Nuno Nogueira, que é o nosso Chief People Officer da Rebis. Só para vocês também saberem também um pouco mais sobre eles, a Anabela tem certificação de coaching pela Associated Accredited Coach, e no seu trabalho muito enquanto coach com alunos, com graduados do MBA e com executivos em processos de transição. E por isso é que o contributo dela é muito especial hoje e agradecemos muito a presença. Em relação ao Nuno, o Nuno Nogueira já tem uma carreira profissional com 20 anos de experiência. Atualmente é o vice-presidente da Rebis, no qual é uma empresa de consultoria especializada em soluções SAP Analytics. E, neste momento, assume as áreas de marketing, finanças e recursos humanos. Além disto, também teve responsabilidades e foi vice-presidente na Teleperformance, para qualidade de formação e desenvolvimento, e também na PwC, enquanto responsável também pela PwC Academy. Agora, lançando um pouco o tema, a nível o tema deste webinar, que é: devo mudar de carreira agora, sim ou não? E com isto, Anabela, com muitos profissionais a perderem neste momento o seu posto de trabalho e outros também em mudança de paradigma, parece-lhe acertado agora ser o momento para mudar a carreira? Boa tarde a todos. Muito obrigada pelo convite, Cláudio, de estar aqui. Relativamente a essa questão, na realidade a nova realidade que temos vivido nos últimos meses, não é? Em 2019 nenhum de nós imaginava como é que ia ser 2020, fez com que muita coisa mudasse. Por um lado, temos as empresas que estão a debater com uma série de problemas e naturalmente vão acabar por haver postos de trabalho que vão desaparecer e pessoas que vão ficar em situação de não é uma opção terem que mudar, têm mesmo. E, por outro lado, também acontece que muitas pessoas, esta nova forma de trabalhar também fez com que muitas pessoas, e sinto muito isso em interações que tenho tido ao nível do coaching, que começaram a refletir se era isto que queriam fazer ou se era esta forma como até aqui tinham trabalhado, se era isso que queriam para elas. E, portanto, dizer que se é a altura certa ou não é a altura certa, eu acho que, honestamente, acredito que com os desafios vêm sempre oportunidades. Portanto, no meio de toda esta nova realidade vão surgir muitas oportunidades e que seguramente muitas pessoas vão se reinventar e vão encontrar novos caminhos. Portanto, eu diria que em termos do tempo, acho que sendo uma necessidade ou uma vontade, acho que acaba por ser um momento como outro qualquer. E também já diz o velho ditado, não é? Que em tempos de crise que temos de construir para a frente. Portanto, é por aí. É nas crises que vêm as oportunidades. Exatamente. E por assim, Nuno, o que é que acha em relação a se é ou não uma altura certa para mudar-se de carreira? Bem, muito obrigado, Cláudia, antes de mais pela oportunidade de estar aqui convosco e obrigado também à Anabela por estar também connosco e já agora a todos os que disponibilizaram algum tempo para nos ouvir hoje, nesta tarde de sol. Alguns deles que já estão na praia a ouvir este webinar, que deve ser espetacular, ou estarão no seu escritório. É um tema muito interessante, até porque a resposta óbvia agora poderia ser, se calhar, não é? Porque estamos a viver um período muito complicado. Ainda hoje surgiram notícias do aumento da taxa de desemprego em Portugal de novo e, portanto, coloca-nos logo muitas questões sobre se nós devemos ter uma postura mais conservadora, se quisermos assim chamar, de mantermos o nosso posto de trabalho ou de, porventura, fazermos, como dizia a Anabela, um bocadinho a análise que é normal fazer em todas as circunstâncias, sejam elas mais difíceis ou menos difíceis, que é se nós estamos estruturalmente bem na nossa vida profissional, com as nossas vocações, com as nossas preferências, ou se nós estamos estruturalmente bem e temos que ir à procura de algo melhor.
Até porque, na verdade, quando nós olhamos um bocadinho para a nossa realidade enquanto universo, não é? É sempre difícil encontrar momentos certos para fazer mudanças, porque nós temos sempre algum contexto mais difícil. Ou é de questões de saúde pública, ou é de questões financeiras, ou é de questões económicas, ou é até por razões pessoais nossas, de família ou algo desse género. Nunca é fácil encontrar a altura certa, o momento certo para mudarmos de carreira ou tomarmos uma decisão mais estrutural, porque haverá sempre algum episódio que nos deixará marcados. E nisso eu distinguia se calhar duas coisas, que é, por um lado, aquilo que pode ser uma mudança mais estrutural, ou seja, algo mais relacionado com a nossa própria vocação, sei lá, a nossa vocação de ser cozinha e nós estarmos a trabalhar em enfermagem, ou a nossa vocação de ser finanças e nós estamos a trabalhar em marketing, muito virado para o produto e não institucional. Eu lembro-me de uma história de uma amiga que trabalhava, por exemplo, na área da gestão e trabalhou na área de gestão para aí até aos 30 e muitos anos, e houve uma determinada altura em que disse: a área de gestão não é para mim. Não é para mim porque já estou cansada desta fase, e seja pela experiência que foi ter na área de gestão, seja por aquilo que era algo que já tinha no seu ADN, concluiu que a sua vocação era a enfermagem. E na altura eu e muitos outros ficamos assim até um bocadinho chocados, como é que é assim uma transformação tão grande, mas a verdade é que ela não só deixou totalmente a sua vida da área da gestão, foi fazer um curso de enfermagem, se não me engano até na altura na UBI, na Universidade da Beira Interior, algo desse género. Eu próprio fiquei na altura surpreendido e foi uma aprendizagem para mim. Tinha a ideia que quem, por exemplo, fazia um curso de enfermagem, depois à partida tinha uma vida profissional relativamente estável, ou de entrada no mercado de trabalho, o que não é verdade. Depois tem que fazer uns percursos de estágio, etc. E neste momento eu sei que ela é muito feliz em Inglaterra, por exemplo. Fez o seu tirocínio, fez os seus estágios. Portanto, estamos a falar de alguém que já tinha uma vida profissional estabelecida, se calhar teve também essa oportunidade, e de que a determinada altura concluiu: eu preciso fazer aqui uma mudança estrutural, porque a minha vocação não é bem esta, ou então foi, mas agora já não é. E, portanto, eu penso que nós temos que fazer primeiro essa reflexão, que é se estamos a mudar ou se pretendemos mudar só de responsabilidades profissionais, sei lá, alguém que trabalha muito na área financeira e que agora quer assumir uma nova responsabilidade, um novo desafio, alguém que é engenheiro e que tem uma oportunidade de ter outro tipo de posição profissional, mas está dentro, digamos, da sua vocação, da sua área, da sua paixão, ou se é uma mudança realmente estrutural de não, eu agora quero ter um restaurante, eu agora quero trabalhar noutra área porque é a minha paixão ou é uma das minhas paixões, porque também muitas vezes há esta ideia que nós só podemos ter uma paixão na vida, não é? Se calhar às vezes do ponto de vista profissional podemos ter várias paixões e ir atrás delas. E depois é um bocadinho, como a Anabela dizia, mais importante do que percebermos se o contexto é muito difícil ou não, temos que perceber primeiro se nós o conseguimos fazer ou não. Se essa mudança estrutural é possível fazer ou não. Se não é possível fazer, então aí temos um outro processo que não é fácil, seja para mim, seja para muitos profissionais, que é o da aceitação, que é quando nós entramos naquela fase em que nós temos que aceitar que nós não conseguimos alcançar alguns dos nossos objetivos, ou que temos objetivos demasiado ambiciosos, ou que temos objetivos que têm que ser orientados de outra forma, porque temos outras preferências de vida, por exemplo. E aí temos às vezes dificuldade em aceitar aquilo que a vida nos trouxe e aceitar aquilo que é também o contributo que nós podemos dar para a vida, digamos assim. Eu posso dar aqui uma nota pessoal, não sei se é ainda apropriada, mas um dia destes, por exemplo, estava com as crianças e estava a pensar, se eu fosse presidente da Google, não é? É claro que eu não tenho possibilidade de ser presidente da Google, não tenho essa competência, mas se eu fosse presidente da Google, teria muita dificuldade, provavelmente, em estar com as crianças naquele preciso momento, naquela precisa situação. Se calhar teria outras possibilidades e outras circunstâncias. Claro. E, portanto, nós temos que fazer estes ajustamentos e temos que os aceitar. Se for possível mudar, então por que não? Temos é que nos conhecer bem e perceber bem quais são as nossas preferências, as nossas paixões, onde é que podemos dar um melhor contributo, ou onde temos mais desafios e temos que os trabalhar. Então, e pegando exatamente nisso, na parte da vocação, de conhecermos as nossas paixões, o Nuno acredita que a partir,
para nós termos esse conhecimento, fazer práticas de assessment, tanto individuais com empresas, com equipas, isso pode ajudar? Sim, eu penso que há um desafio tremendo para nós enquanto profissionais e com o qual nós somos confrontados ou de uma maneira ou de outra, ou por iniciativa própria e por termos sido proativos, ou porque o próprio mercado nos forçou a essa análise, ou porque nós tivemos a oportunidade ou a sorte de estar envolvidos em organizações em que essa análise era permanente, que é o de realmente nos conhecermos bem. Eu até compreendo muitas vezes quando nós estamos numa fase inicial de vida e profissional, que nós temos muito aquela lógica de tentativa e erro e ir vendo onde é que nós somos melhores, onde é que nós somos menos bons, onde é que nós temos um perfil mais forte, qual é o ambiente com o qual nos sentimos bem. Nós até fazemos isso até na nossa vida pessoal e na nossa vida entre os amigos. Sim. E a nossa vida familiar. Nós percebemos quais são os amigos com quem nos damos melhor ou menos bem, percebemos quais são os ambientes sociais em que nos sentimos mais confortáveis. E, portanto, esse processo de aprendizagem muitas vezes acontece no início da vida e no início da vida profissional de uma forma quase natural. Mas mesmo quando acontece de uma forma quase natural, nós temos que fazê-lo de uma forma um bocadinho mais profissional, mais atenta, mais organizada, mais estruturada, e percebermos quais são as consequências de diferentes ambientes e diferentes pessoas e diferentes contextos. Eu já vi situações de profissionais que parecem muito limitados nas suas áreas de intervenção e que muda o ambiente e muda o contexto e de repente brilham de uma forma extraordinária. Já vi o contrário, já vi profissionais que brilham de uma forma extraordinária, mas se mudarem o contexto, ou mudarem o ambiente, ou mudarem as pessoas com quem trabalham, as coisas alteram-se radicalmente. Profissionais que muitas vezes vão atrás de uma oportunidade, de um risco, mas que não foi um risco devidamente informado ou estruturado e acabam por ter depois... não tem mal nenhum em nós assumirmos riscos, desde que eles sejam devidamente assentes numa base de informação, enfim, útil e relevante e esclarecida, digamos assim. E sim, portanto, é muito importante nós fazermos esse trabalho de percebermos qual é o nosso perfil pessoal, qual é o nosso perfil profissional e, sobretudo, às vezes, a Cláudia tem experiência disto em termos de assessments, penso eu, e a Anabela, nem tem a ver com nós vermos qual é o perfil certo ou o perfil errado, na minha perspectiva, tem a ver com onde é que os perfis mais encaixam, não é? Porque... onde é que se inserem, qual é que é o melhor, não é? Ou seja, é um pouco isso, sim. Muito extrovertido, não é? Mas se tenho um desafio profissional em que me pedem mais silêncio, mais atenção ao detalhe, mais rigor de análise, um trabalho mais solitário, mas é algo que está dentro das minhas paixões ou das minhas orientações profissionais, mas se eu tiver esse conhecimento prévio, então eu sei que tenho que fazer ali um processo de transformação ou de estar atento a essa passagem. E vice-versa, se eu tiver um perfil mais introvertido, mais fechado, mas o desafio profissional pede-me mais extroversão e mais socialização, se eu tiver esse conhecimento prévio, então eu consigo fazer esse processo de transformação. Se eu não tiver o conhecimento prévio, vou andar à sorte, não é? Exatamente. E Anabela, concorda que estas práticas de assessments realmente ajudam a tomar decisões de carreira? Ou seja, mudar completamente? Não tenho dúvida, eu acho que o assessment, e um bocadinho no que o Nuno estava a dizer, eu acho que nós não fazemos um assessment, vamos fazendo vários assessments ao longo da vida, não é? Existem alguns assessments, por exemplo, o PDA, que a Cláudia conhece bem, que percebe as nossas características naturais que encaixam melhor em determinada função, mas como hoje em dia, cada vez mais uma vez, não temos uma carreira, temos várias carreiras e esse vai ser o que vai acontecer de uma forma mais regular. E também é normal que vamos fazendo os nossos assessments de acordo com as experiências também que vamos tendo. Portanto, acho que pensar numa mudança de carreira sem ter esse autoconhecimento acaba por não ser uma boa decisão. Portanto, o autoconhecimento tem que ser o princípio de tudo, na minha opinião, porque quando nós trabalhamos o autoconhecimento, percebemos os nossos pontos fracos, os nossos pontos fortes e percebemos também como é que podemos apostar no seu desenvolvimento. Eu pessoalmente acredito imenso no desenvolvimento dos pontos fortes, portanto defendo muito mais que trabalhar os pontos fortes,
obviamente nós temos que trabalhar os pontos fracos, mas os pontos fracos nós nunca seremos top numa coisa que não é natural em nós, ou que fazemos, mas fazemos com algum esforço. Mas podemos ser top numa coisa em que já somos bons, podemos ser excelentes, não é? E, portanto, ter esse conhecimento é fundamental no processo de desenvolvimento e também saber até onde é que eu estou disposta a investir para me desenvolver, não é? Porque o conhecimento em si mesmo é limitado se não levar à ação. E aquilo que eu diria é, se em cima deste autoconhecimento que os assessments nos trazem, nós percebemos qual é o plano de ação que queremos construir em cima deles, tendo consciência que a mudança é um processo difícil, mudar é difícil, portanto, quem achar que não, todos achamos que é muito fácil mudar, até um dia que temos que mudar uma característica pessoal que é muito forte em nós e começamos a perceber que não é assim tão simples, não é? Começamos a ter o processo de reflexão, isto afinal é mais difícil do que eu pensava, não é? Toda a gente diz desenvolver a escuta ativa é fundamental, mas há pessoas para quem isso é dificílimo e, portanto, não é que elas não saibam, é extraordinariamente difícil. Portanto, eu diria que o self-assessment é fundamental e os assessments ajudam muito, sem dúvida, a fazer isso. Portanto, a dar esse conhecimento e a perceber, também orientar-me um bocadinho em termos de carreira, porque se as minhas características estiverem muito longe daquilo que é a função que eu tenho a aspiração de ser, vou estar em esforço e, portanto, eu tenho que ter essa consciência também. Então, basicamente, antes de querer-se mudar de carreira, conheçam-se melhor, é isto, Anabela? Sim, porque assim, o antes de queremos mudar de carreira, conhecermos melhor, quando fazemos os assessments, estamos também muitas vezes a perceber quais é que são os nossos blind spots, não é? Há coisas que nós não vimos e de repente num assessment aparece e dizemos, nunca tinha pensado nisto. Eu lembro-me aqui um bocadinho uma história pessoal há muitos anos, tinha nascido a minha primeira filha, portanto isto foi em 2007, que eu própria fiz um assessment meu de o que é que poderia ser a minha carreira daí para a frente. E lembro-me que nessa altura uma das coisas que saiu como sendo uma vocação natural minha era trabalhar na área da educação como gestora na área da educação. E eu, na altura, achei que aquilo não fazia sentido nenhum. Eu trabalhava numa petrolífera, portanto, na área da educação estava tão longe. E a verdade é que, 5 anos depois, eu fui trabalhar na área da educação, onde fui muito feliz. Portanto, de facto, abriu-me ali um blind spot que eu nunca tinha visto e quando a oportunidade apareceu, eu relembrei-me do assessment que tinha feito e disse, afinal aquilo não estava errado. Eu é que ainda na altura, se calhar, não estava predisposta para ver aquela oportunidade que surgiu 5 anos mais tarde. Portanto, claramente que sim. E Nuno, o que é que acha sobre isto? Sobre o que é melhor? Eu agora adorei este exemplo da Anabela, que é muito, às vezes, quando nos apresentam pistas, não é? Ou elementos de orientação, mas nós tornamos até um bocadinho defensivos, não é? Que é, não, mas não é comigo, não é? Ou tenho que trabalhar um bocadinho este ponto, ou tenho que trabalhar um bocadinho aquele, ou se calhar está numa responsabilidade que lhe são pedidas poucas exigências no dia a dia, ou está a trabalhar numa responsabilidade que se calhar lhe está pedido demasiado e está em esforço, como há pouco a Anabela dizia, e nós às vezes até ficamos um bocadinho na defensiva, não é? Porque lá está, tem que haver aqui alguma predisposição, alguma disponibilidade de todos nós individualmente para estarmos disponíveis para ouvir também aquilo que ferramentas trabalhadas por outros, não é? Que já tiveram a oportunidade de o fazer em vários contextos, em vários ambientes, em várias geografias, e até pessoas que se especializam nessa área e que têm trabalho feito nessa área, para ouvirmos, ou até melhor dizendo, para escutarmos ativamente e não apenas ouvirmos, não é? Porque nós temos muito esta tendência de falar mais do ambiente e não tanto de nós, não é? Eu mudaria porque o meu líder é diferente, ou se o líder fosse diferente eu estaria mais feliz, ou se a equipa fosse diferente eu estaria mais feliz, ou se falassem comigo de outra maneira eu ficaria, ou se tivessem-se lembrado daquele tema ou do outro, não é? Mas quando nós começamos a fazer um bocado esta lista, de repente começamos a ver que nós estamos a falar dos outros, não é? Nós estamos a falar do líder que gostaríamos que fosse diferente, da equipa que fosse diferente, do ambiente que fosse diferente, do salário até que fosse diferente, não é? De tudo.
e não é o caminho certo. O caminho certo é primeiro olhar um bocadinho para nós, não numa perspectiva egoísta, ou se quisermos até um bocadinho egoísta, mas na perspectiva de que temos que realmente saber quem somos, para primeiro perceber o que é que vamos fazer a seguir, não é? É um bocadinho a questão da autorresponsabilização também, não é? Sim, porque se nós não tivermos essa noção de que temos nós a responsabilidade de lidar com os nossos desafios, serão os desafios que nos irão ultrapassar. E como nós estamos a ver pela realidade que estamos a viver hoje, e voltando ao início, na minha perspectiva é uma realidade constante, esta realidade de mudança permanente e de alterações repentinas em que ninguém sabe o que é que pode acontecer no dia a seguir. Se nós não tivermos essa agilidade vinda de nós próprios, nós estaremos sempre à mercê dos acontecimentos, e estar à mercê dos acontecimentos é o pior lugar possível para nós estarmos, seja na nossa vida profissional, seja na nossa vida em geral. Agora, para não estarmos à mercê, temos que nos dotar de instrumentos, também não é só boa vontade, não é? Eu posso ter muita boa vontade e fazer isto e fazer aquilo, mas se eu não ler, se eu não estudar, às vezes até com jovens que estão a iniciar a sua vida profissional, surpreende-me um pouco esta reflexão que depois acabamos por fazer em conjunto, às vezes nestes programas que nós temos nas universidades, que há muito aquela sensação de, ok, tudo tem que acontecer muito rapidamente. Tem que acontecer rapidamente, até porque nós não podemos evitar a velocidade a que o mundo circula atualmente, mas tem que acontecer rapidamente de uma forma estruturada, com estudo, com trabalho, com orientação, com trabalho, com raízes, digamos assim, que obviamente são construídas de uma forma mais rápida do que eram antigamente, porque antigamente se calhar nós tínhamos outro tipo de instrumentos de trabalho, mas nós não podemos deixar de recorrer aos instrumentos de trabalho, porque senão será apenas boa vontade. Então, e para si, Nuno, que ferramentas de trabalho e que ferramentas realmente podemos utilizar de como nos podemos posicionar melhor perante o mercado e efetivamente para que essa mudança aconteça? Eu penso que nós temos que olhar bem, por um lado, para aquilo que são as próprias necessidades do mercado. Temos que estar atentos àquilo que o mercado pretende e ver depois como é que nós iremos dar o nosso contributo para aquilo que o mercado está a exigir. Se aquilo que o mercado pretende ou está a exigir não é aquilo que nós estamos a visualizar, é nessa fase que nós começamos a sair dessa lógica das necessidades do mercado, e é quando nós começamos a ter aquelas situações de empreendedores natos que começam eles próprios a criar a necessidade. E, portanto, aí começa a haver logo uma diferenciação muito grande. Eu estou a olhar para o mercado e vejo que o mercado, por exemplo, tem uma grande necessidade de ferramentas de trabalho nesta área ou naquela, ou de competências nesta área ou naquela, e procuro ir ao encontro do mercado. Posso ser empreendedor dentro de uma organização, dentro de um desafio, dentro de uma equipa. Eu não estou convencido que o mercado tem tudo aquilo que precisa. Eu quero criar algo novo, então eu começo já ali a fazer uma distância significativa entre a criação, digamos assim, de algo novo e a minha orientação profissional. Se depois eu quero seguir aquilo que são um bocadinho os desafios que o mercado está a colocar no seu dia-a-dia, então eu tenho que me dotar das competências que são mais procuradas. Não ignorando, eu penso que falaremos disso mais à frente, não ignorando que essas competências têm que ter uma valência também muito resiliente daquilo que são as condições gerais da nossa vida que estamos a enfrentar neste momento. Eu posso ter as competências técnicas certas, na engenharia, nas multimédias. Eu posso dar o exemplo do mercado que nós neste momento estamos a trabalhar, que é o mercado de Business Intelligence e Business Analytics, por exemplo, que é um mercado onde a própria União Europeia está a dar muito ênfase e referencia ainda num relatório recente que há milhares de profissionais em falta neste mercado. O que isto significa? Significa que se eu, por exemplo, quiser ter uma alta empregabilidade, então eu vou desenvolver competências técnicas nesta área, técnicas relacionais, etc., que posso trabalhar. Mas se eu depois não tiver um conjunto de competências que me permitam colocar em prática esse conhecimento adquirido no dia-a-dia
lidar com as transformações, lidar com as mudanças, lidar com os ajustamentos nas organizações, nas equipas. Então nada adianta. E, portanto, eu tenho que ter este plano bem traçado, quais são as competências que eu tenho, quais são as competências que o mercado procura, onde é que existe um match, existe até aquele diagrama muito engraçado, que é aquilo que eu gosto de fazer, as competências que eu tenho, aquilo que o mercado valoriza, ver onde é que eu consigo encaixar cada uma dessas competências. Se eu não as tenho, então tenho que as procurar. Mas, voltando atrás à questão dos assessments, nessa aferição das competências e do perfil, eu devo ter algum tipo de apoio e de ajuda profissional, se for necessário, seja, neste caso, este webinar é com o apoio do PDA, não é? Seja com ferramentas PDA, seja com ferramentas de outras organizações especializadas no tema e que me ajudem a construir esse plano de desenvolvimento de competências. Não sei se respondi. Sim, respondeu. E Anabela, para si, quais é que são estas ferramentas que nós podemos utilizar? Bem, sendo eu uma marketeer, não é? Sempre que iniciei a minha carreira na área do marketing e onde trabalhei durante muitos anos, ainda trabalho, de alguma forma, não consigo deixar de usar a minha veia de marketeer em tudo aquilo que eu faço. Eu, quando olho para um plano de carreira, penso num plano de marketing, portanto, para mim, para fazer o meu plano de carreira, tenho que seguir os mesmos princípios e, portanto, os mesmos princípios significa que tenho que fazer o self-assessment, lá está. E há aqui uma questão do self-assessment também importante que não referi anteriormente e gostava de referir agora, que é, eu no meu self-assessment tenho que ser muito honesta também comigo própria e tenho que perceber de que é que eu estou disposta a abdicar. Porque muitas vezes as mudanças de carreira significam ter que abdicar de muitas coisas, não é? O típico, a pessoa que trabalha numa empresa, numa função corporativa, que decide ser um empreendedor, tem que perceber o que é que está disposto a abdicar, porque esta ideia romântica dos empreendedores, pelo menos aqueles que eu conheço e com quem trabalho, trabalham 7 dias por semana, 24 horas por dia quase, não é? E, portanto, têm que ter, deixam de ter um salário fixo, têm que ter uma resiliência enorme, têm que ter uma capacidade de automotivação e, portanto, ter essa consciência de até onde é que eu estou disposto a abdicar é também um passo muito importante nesta fase do autoconhecimento. E também ter um locus interno e não um locus externo. O que é que eu quero dizer com isto? É muitas vezes as decisões são tomadas de fora para dentro em vez de serem tomadas de dentro para fora. Portanto, às vezes porque é moda, as pessoas embarcam na moda, acham que também querem ser, também querem fazer e estão a tomar uma decisão que não é a decisão certa para elas. Portanto, o locus tem que ser de facto interno e eu tenho que perceber se aquela decisão é a decisão certa para mim, não é só porque todos os outros estão a fazer ou porque parece muito atraente, acho que é importante ter esta consciência. E voltando aqui ao meu plano de marketing, portanto, falei a primeira fase, o self-assessment, a segunda fase é claramente uma análise de mercado, não é? É perceber os setores, as indústrias dos setores, o tipo de funções, portanto, fazer uma análise exaustiva do que é que está a existir no mercado, o que é que está disponível, e isto vai evoluindo, como nós sabemos, não é? Estão sempre a aparecer novas funções que não existiam no passado e outras que vão desaparecendo, e, portanto, ter esta consciência e fazer esta análise. Depois é fazer uma análise SWOT, que é perceber quais são o cruzamento das oportunidades e as ameaças com os meus pontos fortes e com os meus pontos fracos, e, portanto, fazer esse casamento e perceber onde é que eu me posiciono. De seguida é o meu value proposition, portanto eu tenho que ter o meu value proposition, tenho que definir o que é que eu tenho único para dar ao mercado e, portanto, porque o que é diferenciador e, portanto, isso tem que estar muito claro e não, tal como as empresas não podemos ser tudo para toda a gente e, portanto, temos que claramente identificar qual é essa proposta de valor. Depois vem o plano de comunicação, não é? O plano de comunicação eu tenho que trabalhar o meu personal branding e a partir do momento que eu percebi quem é que eu quero ser, qual é a minha proposta de mercado, tenho que trabalhar o meu personal branding, tem que estar alinhado com esta proposta que eu tenho para o mercado. Portanto, eu tenho que ser a pessoa que é conhecida, olha, aquela pessoa é a pessoa que sabe falar sobre este tema, portanto, é a pessoa certa. Tenho que garantir que sou top of mind, quando, por exemplo, a Anabela faz coaching a executivos, faz coaching a MBAs, saber que sou o top of mind se for coaching para MBAs, portanto, isso é importante, se for esse o meu posicionamento, pode ser outro, não é? Mas definindo o posicionamento. E, finalmente, eu tenho que ativar o meu networking, não é? Nós sabemos que hoje em dia
Os últimos números dizem para aí, se não estou enganada, que 80% das oportunidades são no canal informal, vá lá, portanto é o networking. E nós temos que falar com pessoas, temos e o falar com pessoas não é de uma forma interesseira, eu acho que isso é um problema também, que as pessoas só ativam o seu networking quando precisam de emprego, não é? Como quando nós começamos a ver as pessoas a atualizar o LinkedIn, muito rapidamente, com muita velocidade, e dizemos, esta pessoa anda à procura de emprego. Não. Portanto, nós temos que manter em linha do que aquilo que é o meu personal branding, não é? Eu tenho que manter o meu personal branding ao longo do tempo e tenho também, obviamente, que ativar o meu network ao longo do tempo, não é? Quando quer mudar de emprego ou quer mudar de carreira, que ativo esse network. Normalmente é o contrário, não é? Eu devo primeiro dar e depois, quando chegar o momento de ser eu que tenho algum interesse, as pessoas já têm comigo, não gosto de pôr as coisas neste termo, mas de alguma forma terão alguma dívida de gratidão, porque inicialmente, e às vezes é só pôr pessoas em contacto, pôr pessoas a falar. Networking é isso, não é irmos lá pedir emprego, mas muitas vezes é importante para ti falares com esta pessoa, acho que vocês os dois têm qualquer coisa em comum e é importante que falem uns com os outros. Portanto, no fundo, esta é a forma como eu olho para as ferramentas. Portanto, eu diria que o plano de carreira para mim é um plano de marketing e que nós temos que trabalhá-lo nas suas diferentes dimensões. Então, essas ferramentas, Anabela, todas essas ferramentas que falou, realmente acredita que ajudam a construir um bom plano de carreira e é realmente a melhorar o que é o posicionamento de mercado da pessoa. Sim, sem dúvida. Eu acho que existe aqui... eu acho que todo este processo é fundamental, começando pelo início, que foi eu tenho que me conhecer a mim própria, mas também tenho que conhecer o mercado. Isto dá trabalho. Quando nós estamos a pensar fazer uma mudança de carreira, isto dá trabalho. Se quisermos fazer um trabalho profundo de nos conhecermos e de percebermos as oportunidades do mercado, é uma coisa que dá trabalho. Portanto, não tenho dúvidas que se for um processo bem feito, e já o tenho visto com pessoas a quem tive a oportunidade de fazer coaching, que no final o retorno aparece. Mas o próprio tem que investir muito, não é? E ser desafiado, não é? Portanto, para também ele próprio repensar e olhar para áreas que se calhar nunca olhou, e às vezes esse também é um papel de um coach, é desafiar as pessoas e fazê-las ver coisas que elas não viram antes. Mas claramente acredito nestas ferramentas. E digo também que para mim a carreira é demasiado importante para que nós façamos outsourcing dela a terceiros, não é? Costumo dizer que a responsabilidade da gestão da carreira não é do diretor de recursos humanos, não é? É minha, porque eu hoje estou numa empresa, amanhã posso estar noutra e a responsabilidade é minha. Nuno, concorda com isto? Não. Concordo e há dois apontamentos que eu sublinho. Gosto muito desta associação ao plano de marketing. E como nós sabemos, em marketing é muito importante a coerência, não é? E que o produto ou o serviço que é vendido corresponda exatamente depois na realidade. E muitas vezes nós temos que nos lembrar um bocadinho disso, que do ponto de vista profissional, a imagem, a marca que nós queremos transmitir tem que ter uma correspondência depois na realidade ao valor. Caso contrário, acabará por acontecer aquilo que também acontece com uma commodity, com um serviço, e também acontece nas nossas relações, que é nós chegamos à conclusão que aquilo não tem substrato, não tem conteúdo, e rapidamente consideraremos pela negativa sempre aquela recordação e aquela memória. E, portanto, é muito importante a primeira impressão, é muito importante a imagem que nós temos dos profissionais e das pessoas, mas, como se costuma dizer, às vezes fica mais na memória uma experiência negativa do que as muitas experiências positivas que vão acontecendo, porque a norma, à partida, é que a experiência seja positiva, não é? Seria complicado se as experiências fossem sempre negativas. E, portanto, quando nós de repente somos confrontados com alguém que apresenta um valor muito forte ou pretende apresentar um valor muito forte, mas que depois, na prática, isso se traduz em muito pouco, acabamos por ficar com uma memória negativa e, tal como acontece com um produto ou um serviço ou uma relação, ela fica destruída ali e, pior ainda, a possibilidade de nós ficarmos com outras relações a partir daquela também fica à partida destruída, porque qualquer outra referência que nós tenhamos em relação àquela pessoa será negativa. E depois esta vertente que a Anabela sublinhou e bem, que tem a ver com
nós não fazemos outsourcing da nossa carreira e da nossa vida profissional. É engraçado como nós às vezes fazemos de maneira diferente quando é a nossa vida pessoal e a nossa vida familiar, não é? Nós também não fazemos outsourcing da nossa vida pessoal e familiar, não é? Nós não dizemos... Quer dizer, eu por acaso tenho aqui um senhor que vem cá a casa quando é preciso arranjar qualquer coisa. Mas é apenas nessas circunstâncias, não é? Nós quando estamos na nossa vida, no nosso dia-a-dia, nós também não fazemos outsourcing, não é? Nós não dizemos a alguém para falar com os nossos amigos por nós, não é? Nós não dizemos a alguém para falar com a nossa família por nós, não é? Nós é que temos que tratar do tema. E o mesmo acontece na vida profissional. O que acontece muitas vezes é que, nomeadamente para as pessoas que já têm vida profissional muito ativa, acabam por estar tão embrenhadas, digamos assim, no seu cotidiano, no seu dia-a-dia, que acabam por ter dificuldade em compreender que eu próprio me incluo nesse processo, porque, enfim, somos todos profissionais, em compreender que nós temos ali dois planos. Temos o plano daquilo que estamos a fazer hoje, não é? E depois temos ao lado, paralelamente, o percurso profissional que estamos a realizar. E o percurso profissional que nós estamos a realizar, como também já foi dito, não vai ser sempre o mesmo ao longo da nossa vida. Será raro hoje em dia que isso aconteça. Nós vamos ter várias experiências. E, portanto, nós não podemos permitir que o nosso cotidiano, que o nosso dia-a-dia, se sobreponha permanentemente ao outro plano paralelo que está a correr, que é o plano da nossa vida profissional e que nós temos que cuidar. E o que acaba por acontecer é que quem já tem uma vida profissional acaba só por corresponder a esse outro plano quando é contactado, quando tem alguma abordagem, ou quando alguém se lembra de um outro contacto, ou quando alguém pretende apoiar um pouco mais essa vida profissional. Não devemos fazer, não é? Devemos estar sempre atentos a esse outro caminho, porque até o que acontece é o contrário. Se nós estamos a ter alguma atividade no dia-a-dia, é por causa desse caminho que nós fomos percorrendo estruturalmente, e não é o contrário. Nós não temos um caminho estruturalmente porque estamos a ter uma experiência cotidiana. Portanto, gostei muito desta, não fazer outsourcing da nossa vida profissional. Sem dúvida. De nós, em Eu geral. acho que é uma excelente expressão. É uma excelente expressão. E a pôr em prática, na verdade. Nós já falámos muito a nível de ferramentas, nós já falámos muito sobre a questão do autoconhecimento, da importância de nos conhecermos, mas uma pergunta que tenho para vocês, na vossa opinião, quais são as competências que irão realmente ser mais valorizadas no futuro? Ou até mesmo ainda hoje, Anabela? Bem, eu diria que são as competências pessoais, cada vez mais. Eu acho que, obviamente, as competências técnicas têm a sua importância, mas a realidade é que tudo o que forem tarefas que sejam passíveis de ser automatizadas vão acabar por ser automatizadas, portanto, isso já é uma realidade e vai ser uma realidade cada vez maior. E, portanto, para mim, são de facto as competências pessoais como pensamento crítico, a capacidade de comunicação, a liderança de equipas, a empatia, portanto, todas aquelas que são as características pessoais, no fundo, que nos definem como humanos, são aquelas que vão ser cada vez mais valorizadas. Portanto, são aquelas que... E não sou eu também que digo, não é? Na realidade, já o World Economic Forum, se nós olharmos para a lista de características que eram necessárias em 2015 e 2020, vemos claramente aqui uma passagem grande para a parte das características pessoais. E, portanto, não tenho dúvidas que vai ser por aí. Portanto, vai ser realmente o que nos caracteriza como humanos que vai ser o mais importante e o mais valorizado neste mundo, vai ser um mundo híbrido entre homens e máquinas, não é? Portanto, vai ser essa a característica que vai vingar, são as pessoas que conseguirem desenvolver essas competências. E para si, Nuno, quais é que são? Eu estava agora a lembrar-me, a propósito deste tema, de algo que acontecia ainda no início do século. Eu comecei a minha carreira profissional mais a sério em auditoria financeira e consultoria. E recordo-me que na altura falávamos, e depois até acabamos por interagir com alguns colegas internacionais, que a Inglaterra, por exemplo, estavam a fazer experiências de recrutamento em que recrutavam pessoas formadas em psicologia e filosofia para fazer trabalhos de auditoria financeira e consultoria. Isto porque o racional, depois eu percebi um bocadinho mais tarde, tinha a ver com estavam a privilegiar profissionais que evidenciavam uma capacidade de raciocínio e de pensamento e de reflexão sobre aqueles temas, não é?
do que propriamente profissionais como eu, de economia ou de gestão, cuja orientação das competências foram logo para a vertente mais analítica, tirando a economia, né, que está habituado a pensar isto agora é um bocadinho puxar a graxa mas a parte filosófica e a parte de sermos capazes de aprender e de compreendermos as questões. Isto tem muito a ver com aquilo que a Anabela estava a dizer, de facto vai ser, já é no dia de hoje, né? Basta 2020 é uma prova disso, né? Como tem sido. É a nossa capacidade de aprender muito rapidamente, é a nossa capacidade de reagir, é a nossa capacidade a nossa resiliência às questões que nos surgem no dia a dia, a forma como nós as ultrapassamos, mesmo quando às vezes parece que nós temos sucesso, né? E temos os nossos desafios internos, a nossa saúde mental, a forma como nós lidamos com todas estas situações, porque efetivamente, se nós tivermos essa competência muito intensa, o que é que acontece? Acontece aquilo que tem acontecido com alguns profissionais. Eu há pouco tinha falado do mercado de Business Intelligence. Nós, por exemplo, na nossa empresa, chegamos a reconverter, por exemplo, um piloto. Porque ele, não interessa agora o tema, mas tem a ver com o mercado, como é que alguém se forma piloto e depois como é que entra no mercado e as exigências muito fortes que existem na aprendizagem, o número de horas que é preciso e o investimento brutal para ser piloto. E nós chegamos a reconverter profissionalmente um piloto para uma área mais desenvolvida de competências nesta vertente Business Intelligence, que é uma área muito procurada na Europa. O mesmo acontece com outros profissionais que durante alguns anos estiveram numa determinada programação, numa determinada linguagem, por exemplo, e depois têm que se reconverter, ou profissionais que perderam os seus postos de trabalho de uma determinada forma. Por exemplo, o exemplo que tinha referenciado no início da minha amiga que estava em gestão e que depois passou para a enfermagem. Portanto, essa nossa capacidade muito humana de resiliência, de ultrapassar as questões, dos desafios, a flexibilidade, ok, isto não correu bem, vamos resolver, vamos ultrapassar, de aprender, de racionalizar sobre os temas e ver a imagem no seu conjunto, ter esta visão de helicóptero, é de facto um elemento central. Porque isso é que nos permite depois ter a capacidade de escolher num determinado momento quais são as competências técnicas que são mais procuradas pelo mercado e se porventura essas competências se tornarem perecíveis, né, porque é o que acontece, até já se fala do fim da carreira dos advogados em algumas áreas, contabilistas nem vamos por aí porque assim que a área fiscal estiver totalmente integrada de uma forma automática também vai sofrer uma erosão muito grande. Portanto, todas as profissões estão-se a alterar radicalmente. Agora também com a história da telescola e da escola virtual, nós vimos que muitas empresas de formação e muitas universidades tiveram rapidamente que ultrapassar a questão e as que foram mais bem-sucedidas foram aquelas que imediatamente tiveram essa capacidade. Portanto, sim, essa capacidade, essa resiliência, essa aprendizagem é o que nos permite manter no mercado de trabalho. Se nós a perdermos, podemos ter a sorte de ter uma competência técnica muito procurada, fantástico, e vamos estar lá, mas sempre na circunstância do que é que pode acontecer a seguir. Não sei se ajudou. Ajudou. Temos também aqui algumas perguntas. Aliás, temos aqui uma pergunta de uma das participantes. E seria errado deixar as paixões de lado, não necessariamente trocar ou abdicar para está difícil aqui, para abraçar a tendência de mercado ou a oferta existente, isto analisando experiências de estrangeiros que enfrentam inúmeras dificuldades de inserção no trabalho, ainda mais com esta pandemia que tomou de assalto os planos de muita gente e ao mesmo tempo ofertas atrativas de se ingrar em carreiras em ramos de imobiliária ou áreas comerciais, que muitas vezes não só não exigem muita experiência, como também oferecem formação. Seria errado deixar os planos originais da vocação, dos sonhos, para abraçar essas oportunidades? E que ferramentas a pessoa poderia usar para assessorar esse tipo de tomada de decisão? Isso é uma única pergunta? Isto é uma única pergunta. Bem, não sei se me perdi completamente na pergunta ou não, portanto vou aqui tentar, depois se calhar passo aqui a palavra ao Nuno. Eu acho que sobretudo nós temos que ser fiéis com nós próprios. Muito honestamente é a minha opinião, que acho que
abdicarmos de tudo, abdicarmos todos os nossos sonhos para abraçar uma oportunidade, se nós não verdadeiramente nos identificarmos com essa oportunidade, ao fim de algum tempo acho que vamos acabar por ficar frustrados. Portanto, eu diria, até podemos reavaliar o nosso plano, que aí digo de uma forma diferente, não é? Podíamos ter um plano, imagina ter um plano, olha, eu agora quero lançar um negócio este ano e de repente surge-nos uma oportunidade que dizemos que vamos olhar para ela e dizer, pá, essa oportunidade se calhar é algo que eu não quero passar ao lado porque me parece algo interessante e que vale a pena o meu investimento. Mas eu acredito pouco que nós consigamos ter sucesso se não gostarmos daquilo que estamos a fazer verdadeiramente. Portanto, eu acho que tem que existir, acho que aquilo que distingue o sucesso do insucesso é o nível de paixão que nós conseguimos pôr nas coisas, mas é uma opinião muito pessoal relativamente a esse tema. Sim, o contributo que eu daria, não sei o nome do participante que tenha colocado a questão, mas era o de aferir primeiro se estamos plenamente conscientes de qual é essa paixão. Se o participante, por exemplo, já tem uma ideia muito concreta de qual é essa paixão. Antes de avançar logo para a fase seguinte, porque nós podemos às vezes ter a ideia que temos uma paixão muito forte. Eu tenho uma paixão muito forte em cozinha, eu gosto muito de cozinhar, mas tenho sérias dúvidas que conseguisse fazer uma carreira profissional nessa área. E portanto, eu diria que primeiro, antes de tudo, e até se calhar esse participante até pode entrar em contato com a Cláudia ou connosco via LinkedIn. Primeiro é perceber se é um bocadinho, se essa paixão já está bem fundamentada e bem sedimentada ou não, ou se é uma coisa que a pessoa gostava de fazer. E mais uma vez, não há respostas certas e erradas, não é? Sim, e depois disso, viria a segunda parte da questão. Ou seja, depois de tomar a decisão, efetivamente, na verdade. Sim, porque não há mal nenhum em nós termos experiências momentâneas, pelo menos penso eu, não há mal nenhum em nós termos experiências momentâneas em que possamos estar um bocadinho fora das nossas zonas de preferência, se isso é uma coisa absolutamente necessária para nós irmos atrás daquilo que são as nossas preferências. Isso faz parte do nosso dia-a-dia, não é? Sim, é verdade, faz parte. Temos aqui outra questão. Quando surge uma oportunidade de mudança de projeto profissional, como é que nós podemos saber se a nossa organização para a qual estamos a candidatar é uma aposta certa e se tem um ambiente e cultura organizacional que realmente vale a pena a mudança? Nós temos mais uma hora do webinar, não é? Essa pergunta é uma pergunta muito intensa. Essa pergunta é muito... Não sei se a Anabel quer começar, eu posso dar já A única coisa que eu posso começar a dizer relativamente a isso é falar com as pessoas que trabalham lá. Eu acho que a melhor forma de aferir a cultura de uma empresa é falar com quem já lá trabalha ou trabalhou lá. E uma cultura pode ser boa para um perfil e não ser boa para o outro perfil. Portanto, é preciso termos aqui sem atenção, não é? Porque há pessoas que preferem trabalhar em estruturas em que têm uma matriz organizacional muito clara e há outras que preferem trabalhar em organizações em que tenham muito mais empowerment para fazer coisas. Portanto, eu diria o que é que eu faria, que já fiz no passado, antes de mudar de projeto, é falar com pessoas que trabalham lá ou que já lá trabalharam e tentar perceber a cultura em si, um bocadinho, não só aos olhos de uma pessoa. Por isso é que eu digo que é falar com quem lá trabalha, mas mais do que uma pessoa, porque os olhos de um são diferentes dos olhos do outro, porque nós somos todos diferentes. Mas é assim a única coisa que eu faria para tentar perceber. Sim, eu não diria muito mais e melhor. É muito importante ter a ideia concreta de que não se deve apenas ter em consideração a perspectiva de um profissional, ou às vezes até de vários. É preciso compreender bem qual é o contexto, o ambiente em que esses profissionais estão a trabalhar, com que pessoas, com que equipas e com que líderes. Porque quando nós trabalhamos numa organização,
é muito diferente. Vamos supor que nós trabalhávamos todos numa empresa liderada pela Cláudia, mesmo havendo uma cultura própria da empresa, mesmo havendo uma orientação global que possa existir transversalmente na organização, muito certamente haveria grandes diferenças de perspectiva entre o António, que trabalharia diretamente com a Cláudia, Sim. da Maria, que trabalharia diretamente comigo, que por sua vez trabalharia com a Cláudia, ou da Luísa, que trabalharia com a Anabela, que por sua vez trabalharia com a Cláudia. E, portanto, a percepção que as pessoas têm às vezes das culturas das empresas derivam também dos ambientes em que estão a trabalhar, dos líderes com que têm que lidar no dia-a-dia e das equipas, porque pode haver pessoas que dizem a empresa é fantástica porque eu trabalho com o Nuno Nogueira e a empresa é horrível porque eu tenho que trabalhar com a Cláudia, ou vice-versa. A empresa é horrível porque eu tenho que trabalhar com o Nuno todos os dias e ele é uma pessoa insuportável, não é? E, portanto, se essa pessoa for trabalhar para essa empresa e tiver que lidar comigo, vai ter uma experiência totalmente negativa do que se tivesse que ir trabalhar nessa empresa com a Cláudia. É claro que depois há aqui muitas outras questões que nós podíamos falar de mais 45 minutos. E há muitas mais variáveis também. Claro, não é? que é que se o líder transmite uma percepção de uma determinada forma, isso depois influencia depois, obviamente, toda a cultura da organização e a forma como essa cultura é colocada em prática nas várias áreas, nas várias equipas, etc, etc. E etc e tal. Mas sim, como dizia a Anabela, temos que tentar falar com muitas pessoas diferentes, em muitos contextos diferentes e perceber bem também qual é o nosso objetivo profissional. Porque o nosso objetivo profissional até pode ser, ok, eu sei que trabalhar com o Nuno é horrível, mas eu estou preparado para isso, ou acharmos que estamos preparados para isso, não é? E tenho essa ambição porque eu a seguir quero fazer outra coisa qualquer. Não sei. Sim, até porque às vezes também é uma questão daquela pessoa também nós podemos também aprender com aquelas pessoas ou com aquela equipa, não é? Ou seja, também que aprendizagens é que nós queremos tirar da nossa experiência. Temos aqui uma outra pergunta que é: existe alguma idade em que se deva parar de pensar em mudar de carreira? Boa pergunta essa também. Bem, eu diria, começando por mim, que sou uma pessoa muito jovem, eu diria, eu voltava penso eu, à primeira pergunta, Cláudia, que é que tipo de mudança é que nós estamos a falar? Se estamos a falar de uma mudança estrutural ou se estamos a falar de uma mudança menos estrutural? Se estamos a falar de, ok, eu tenho uma determinada responsabilidade neste tipo de áreas de competências nas quais tenho desenvolvido a minha carreira e agora tenho uma outra oportunidade profissional, não vejo nenhum motivo para não se mudar aos 80 anos ou aos 85. Aliás, se as preocupações forem mais de carácter de direitos adquiridos e coisas desse género, há muitos instrumentos legais ao nosso dispor que nos permitem salvaguardar os direitos de uma carreira estabelecida ao longo de vários anos. E, portanto, se a empresa para a qual nós iremos nos deseja e vice-versa, nós podemos negociar 1001 formas de mantermos esses direitos e, portanto, isso não ser sequer uma variável a considerar no processo. Portanto, aí não vejo sequer a questão da idade. Se for uma mudança mais estrutural, eu acho que depende do contexto. Lá estou eu a dizer a palavra depende, como os economistas, não é? Depende do contexto da pessoa em concreto, que é se a pessoa tem a possibilidade de fazer essa mudança estrutural porque já tem algumas bases na sua vida organizadas, que lhe permitem estar à vontade se a coisa correr menos bem, mas isso também depende do perfil de risco da pessoa, se a pessoa tem um perfil de risco mais conservador ou menos conservador. Portanto, eu faria essa distinção inicialmente, se é uma mudança mais estrutural ou menos estrutural. Mas a partir de não vejo assim grandes questões da idade. A idade já não é um tema, ou é? Não sei. Pois, eu diria que eu diria que não, sendo que existem algumas coisas, como dizia o Nuno, que é uma questão estrutural, não é? Acho que existem algumas profissões para as quais é difícil mudar, não é? Eu, se quisesse hoje em dia, de repente decidir que queria ser médica, era um caminho muito longo para eu poder ser médica, não é? Portanto, e quando eu chegasse à idade de poder exercer, já estava quase na idade da reforma, e portanto isto ia ser uma passagem um bocadinho difícil, não é? Portanto, tirando profissões altamente técnicas que exigem muito estudo, eu acho que é sempre possível mudar desde que há algumas variáveis que nós consigamos controlar, não é? Acho que
Dentro daquilo que é o campo da gestão, por exemplo, eu acho que é sempre possível nós irmos mudando entre áreas, entre setores, entre empresas. Acho que a idade começa a ser cada vez menos um tema, não quer dizer que não seja, mas acho que é cada vez menos um tema. E, portanto, mas depende de facto, também estou a ser economista, do tipo de mudança que nós quisermos fazer. É que esse é que é o ponto, não é? Que tipo de mudança que se quer fazer, não é? Sim. Outra pergunta que temos. Será que é positivo um profissional deixar de abraçar um sonho para seguir o imediatismo do mercado? Eu acho que esta é um bocadinho como a primeira, não é? Acho que toca um bocadinho ali na primeira, que é até que ponto nós devemos deixar o sonho para seguir o imediatismo. Eu diria que é um bocadinho o que já disse atrás, temos que perceber se esse imediatismo, como é que ele cruza com aquilo que somos nós próprios, as nossas competências e também aquilo que o Nuno estava a dizer, não é? Existe recentemente até um livro, The Element, em que uma das coisas que diz é que nós podemos estar a fazer trabalho paralelo para ganhar dinheiro, que não é o nosso sonho, enquanto estamos a construir o nosso sonho. Portanto, pode ser, às vezes, pessoas em processo de transição ter o seu próprio negócio e durante um tempo vão fazendo 2 turnos e vão mantendo. Portanto, eu acho que depende imenso de até que ponto o imediatismo tem a ver connosco. Eu não acredito eu pessoalmente, não acredito que seja possível ter sucesso se eu não me identificar com o trabalho que estiver a fazer, se não o fizer com paixão. Sim, eu partilho desta ideia que tem que existir uma relação emocional forte entre aquilo que fazemos e aquilo que são as nossas preferências. E portanto, mas acrescentaria, mas mais do que acrescentar, reforçar aquilo que temos dito, que isto é um percurso de médio e longo prazo. Aliás, pegando na ideia de networking da Anabela, nós muitas vezes fazemos networking de curto prazo, né? Que é começarmos uma relação, ter um resultado imediatamente a seguir. E esquecemos que, por exemplo, algumas das relações mais fortes, pessoais e profissionais que eu hoje possa ter, são de há 20 anos atrás, são de há 15 anos atrás, são de há 10 anos atrás. Nós penso que devemos ter essa perspectiva de médio e longo prazo na nossa vida profissional, às vezes há este mediatismo, sei lá, não sei qual é o contexto do mediatismo que está a ser referenciado, se é, por exemplo, há pouco estava-se a falar da questão imobiliária, se é porque eu acho que alguém está a ganhar muito dinheiro na imobiliária, então eu vou para a imobiliária. Eu acho que está lá os empregos do momento, não é? Aqueles mais que se falam. Mas lá está, o problema do mediatismo é que ele é de curto prazo. Não é? Por exemplo, quem estaria a ganhar muito dinheiro no imobiliário, de repente agora em algumas situações ficaram complicado. Não é? O mediatismo é sempre de curto prazo e nós, penso eu, na minha perspectiva, devemos ter uma perspectiva de médio e longo prazo. Agora aqui um bocadinho mais em relação, temos aqui uma pergunta mais ligada em relação ao PDA. A pergunta é, já para o lado do PDA, quais os eixos que devem ser evidenciados na análise de uma carreira? Eu não sei se a minha opção para responder a essa questão se calhar é a própria Cláudia, não? Cláudia. Ou o Nuno. Na verdade são todos os eixos são importantes, porque depende muito também das competências que se queira desenvolver e para quê. Uma das coisas que nós falámos muito aqui, e que inclusivamente a Anabela falou quando foi em relação à análise SWOT, de potenciar as nossas forças, é realmente nós percebermos dentro dos nossos eixos, do PDA, aquilo que nos dá, quais é que são as competências em que são as nossas maiores forças. Porque não há um eixo certo ou um eixo errado, ou não há falta de eixos, ou devemos ter todos. Depende sempre muito daquilo que realmente nós também queremos para nós e também não só daquilo que queremos, mas também do que é que as funções também nos requerem e sempre respeitando muito as nossas competências mais fortes. Porque também, tal como a Anabela disse há pouco, nós estarmos a focar muito nas competências que nós precisamos de melhorar requer um esforço enorme da nossa parte. Então, mais vale nós potenciarmos as fortes e que realmente nos apareçam e tornarmos excelentes nelas do que estarmos a querer fazer um grande esforço para melhorar
tudo e para ser bom em tudo, e depois no final podemos correr o risco de realmente não conseguirmos evidenciar nas competências que são necessárias. Nuno, queres falar alguma coisa sobre... Não, acho perfeito. Acho que ficou perfeito. Estava agora a ver aqui o comentário da Helga, não sei se a Helga nos está a ouvir, que a Helga confirma ou concorda que, sem dúvida, a palavra utilizada pela Helga é chefe, sem dúvida que o chefe influencia a área. Penso que isto era em relação à questão de se nós devemos mudar e estar atentos à cultura da empresa e algo desse género. Exatamente. E temos aqui não é bem uma pergunta, mas é uma afirmação de estou a adorar e a aprender muito e sem dúvida que precisa de uma ajuda E esta questão do Sim, Jorge, dos 45 anos, já abordamos? Não abordamos. Sim. Sim, né? Ok, Jorge. Se assim não fosse, como teríamos profissionais substituídos nas empresas, com essa idade e mais? O que sugerem uma pessoa que quer mudar e não consegue a oportunidade. É isso, não é? Não sei. A Anabela está connosco ainda? Estou. Eu sei que a minha imagem estou. Eu não sei o que é que se passou, realmente eu também estou a ver um ecrã preto, portanto imagino que vocês estejam a ver, peço imensa desculpa, mas eu estou aqui e estou-vos a ouvir e portanto estou aqui disposta a continuar a participar, peço imensa desculpa, não sei o que é que aconteceu, a tecnologia às vezes ainda nos distrai. Mas sim, penso que já estamos perto do fim, não é, Cláudia? Não sei se há mais... Já sim. Até porque falta só aqui mais uma, lá está, que acho que era esta que o Nuno estava a falar. Olá a todos, totalmente de acordo. Posso partilhar o exemplo da empresa na qual trabalhei, a área do meu marido, em que ele ainda está há mais de 10 anos depois. Na minha área a experiência já foi diferente, sem dúvida que o chefe influencia a área. Portanto, esta já foi a última pergunta. Não temos, todas as outras já foram respondidas. Por isso, o último segundo para a última pergunta, se alguém tiver. Fantástico. Estiveram uma hora connosco. Muito bem. Certo, muito obrigado. Certo. Muito obrigada a todos. Exatamente. Bem, então acho que nós já chegamos, tendo em conta que já não há mais questões por parte dos nossos participantes. Gostaria de agradecer a todos aqueles que nos acompanham neste webinar. Um especial agradecimento à Anabela e ao Nuno por terem partilhado connosco as ideias, as opiniões e também muito daquilo que é a vossa experiência a nível de trabalho, a nível profissional, a nível com equipas e também a nível do que é formar colaboradores e formar pessoas. Também gostaria de vos convidar aos participantes que estiveram a visitar o nosso site, que está na imagem, e também convidar-vos a seguirem-nos. Nós temos página no LinkedIn, temos página no Facebook e temos página no Instagram. Qualquer coisa, nós estamos sempre por aqui e lembrem-se também que acho que disto tudo o mais importante no final é realmente a importância do autoconhecimento que nós precisamos ter de nós. E com isto nós podemos ganhar muito com as ferramentas que nos podem disponibilizar, mas também é um trabalho que é preciso não só um esforço individual, mas também muitas vezes trabalhar com o outro. E como a Anabela também referiu há pouco, ter um coach, por exemplo, pode ajudar muito a descobrir como é que a agilizar esta mudança. Não sei se Nuno e Anabela, vocês também querem dizer alguma coisa mais no final?
Eu, antes de mais, do meu lado, não me estão a ver, não é? Já estou aqui a falar primeiro do que o Nuno. Gostava de agradecer o convite. É sempre interessante poder partilhar um pouco a experiência, embora não esteja a ver as caras, espero que tenha sido útil. E pronto, se me quiserem seguir, o mais fácil é no LinkedIn e, portanto, façam-no. Nuno? Bem, eu aproveito para agradecer mais uma vez a vossa atenção durante mais de uma hora, o que é fantástico para um webinar. É verdade. O que quero dizer que valeu a pena estarmos aqui um bocadinho juntos neste final de tarde. Obrigado à Cláudia por esta partilha e à Anabela, e espero voltar-vos a ver um dia destes, ou pessoalmente ou online, à distância. E sim, já partilhei o meu... Sem máscara, pessoal. Online é sem máscara, presencialmente é com máscara. Exatamente. Mas muito obrigado. Obrigada a todos. Obrigada a todos. Tentem ser felizes, como sempre. Exato. Exatamente. Obrigada a todos e até uma próxima. Até a próxima, obrigada. Tchau, tchau.